Brasil não foi ocupado. O Brasil foi primeiro explorado. Antes de qualquer cidade, antes de qualquer igreja, antes de qualquer administração colonial organizada, o território recém-encontrado passou por um processo silencioso e decisivo. Foi transformado em mercadoria. Não uma mercadoria abstrata, mas concreta, pesada, cortada em toras e embarcada rumo à Europa. A lógica era simples, direta e implacável. Portugal não buscava construir um novo mundo naquele momento. Buscava retorno imediato. E o retorno veio na forma de uma árvore, o pau-brasil. Uma árvore que crescia em abundância ao longo do litoral, especialmente nas regiões de Mata Atlântica. Seu tronco guardava um pigmento vermelho intenso, altamente valorizado no mercado europeu. Um vermelho que tingia tecidos finos, roupas nobres, símbolos de status. Um vermelho que representava dinheiro. Para Portugal, o pau-brasil era um presente inesperado. Não exigia grandes investimentos iniciais, nem tecnologia complexa. Não era ouro, mas rendia rápido. Bastava cortar, transportar e vender. Era a mercadoria ideal para um império que já estava esticado demais entre África, Ásia e Europa. Mas cortar árvores em uma terra desconhecida não era tarefa simples para homens que mal conheciam o território. As florestas eram densas, o clima hostil, a geografia confusa. Portugal precisava de algo que não havia trazido nos navios: conhecimento local. Os povos indígenas dominavam a floresta. Sabiam onde encontrar as árvores, como cortá-las, como transportá-las até a costa. Conheciam os rios, as trilhas, os ciclos da natureza. Sem eles, o pau-brasil permaneceria de pé. E assim, iniciou-se uma relação que no papel parecia troca, mas na prática era desigual desde o primeiro momento. Os portugueses ofereciam objetos simples: facas, machados, espelhos, miçangas. Itens que para eles tinham pouco valor. Em troca, exigiam trabalho pesado, contínuo, desgastante. Cortar árvores gigantescas, arrastar troncos por longas distâncias, carregar peso sob o sol, repetir o processo inúmeras vezes. O escambo mascarava a exploração. Para os indígenas, aquela troca não significava submissão imediata. Muitos viam os portugueses como parceiros temporários, visitantes estranhos, mas não necessariamente dominadores. A ideia de posse permanente da terra, de exploração contínua e crescente, não fazia parte de sua lógica cultural. Mas para os portugueses, a lógica era outra. Cada árvore cortada confirmava que o modelo funcionava. Cada navio carregado reforçava a certeza de que o Brasil não precisava, naquele momento, de colonos, apenas de braços. Braços indígenas. A presença portuguesa, nos primeiros anos, foi mínima em termos populacionais, mas intensa em impacto. Pequenas feitorias surgiram ao longo do litoral. Estruturas simples, feitas para armazenar madeira e proteger o carregamento. Não eram núcleos urbanos. Eram entrepostos de saque. Esses pontos funcionavam como feridas abertas na costa. Em torno deles, a floresta recuava. O equilíbrio ambiental começava a se romper. O pau-brasil, que havia levado séculos para crescer, era derrubado em dias. Para os europeus, a floresta parecia infinita. Para os povos indígenas, ela era viva, finita e profundamente conectada à sobrevivência das comunidades. A derrubada indiscriminada alterava rotas de caça, afastava animais, modificava cursos d'água, comprometia a subsistência. A exploração da madeira não afetava apenas a paisagem, afetava o modo de vida. Com o tempo, o trabalho deixou de ser episódico, passou a ser constante. Os portugueses exigiam mais toras, mais rápido, em maior quantidade. A troca começou a perder o caráter simbólico e ganhar contornos de obrigação. Quem recusava era pressionado. Quem resistia era punido.
Quem fugia era perseguido. Sem perceber, o Brasil entrava em uma nova fase de sua história. A fase em que a presença europeia deixava de ser curiosidade e passava a ser imposição. Enquanto isso, a notícia do pau-brasil se espalhava pela Europa. Outras potências perceberam o valor daquela madeira. Franceses começaram a frequentar o litoral brasileiro, estabelecendo relações diretas com povos indígenas, disputando o comércio e desafiando o domínio português. O Brasil tornava-se, ainda sem colonização formal, um território cobiçado. Essa disputa expôs uma fragilidade grave. Portugal não controlava efetivamente a terra que dizia possuir. O saque ocorria, mas a soberania era frágil. Isso forçou a coroa a repensar sua estratégia. Não bastava extrair, era preciso garantir exclusividade. E garantir exclusividade significava intensificar a presença, intensificar o controle, intensificar a exploração. O pau-brasil, que havia começado como uma oportunidade econômica, tornava-se um problema político. Para protegê-lo, seria necessário mais homens, mais força, mais coerção. A relação com os povos indígenas se deteriorava rapidamente. O que antes era troca tornava-se dependência. O que antes era curiosidade tornava-se desconfiança. E a desconfiança começava a se transformar em conflito. Os indígenas percebiam que os portugueses não iam embora, que os navios sempre retornavam, que a floresta continuava a cair, que as exigências não cessavam, e lentamente a ideia de resistência começava a surgir. Mas a coroa portuguesa também aprendia. Aprendia que a exploração só seria sustentável se fosse organizada, que depender da boa vontade indígena não era suficiente, que seria necessário transformar a força em regra. O pau-brasil havia cumprido seu papel inicial, não apenas como mercadoria, mas como ensaio geral de um sistema muito maior. Um sistema que exigiria controle absoluto sobre o trabalho. Um sistema que exigiria violência institucionalizada. Um sistema que transformaria pessoas em propriedade. À medida que os anos passavam, o pau-brasil deixava de ser apenas uma oportunidade econômica e passava a se tornar um problema estrutural. O modelo baseado em trocas frágeis e alianças circunstanciais não sustentava mais o volume de extração que Portugal desejava. A floresta já não estava tão próxima do litoral. As árvores mais acessíveis haviam sido cortadas. Para continuar lucrando, era necessário avançar para dentro do território. E avançar significava algo simples e brutal: obrigar alguém a ir junto. Os portugueses perceberam que não bastava negociar, era preciso impor. O escambo, que no início funcionava como fachada, começou a ruir. Os objetos oferecidos já não despertavam o mesmo interesse. A curiosidade inicial havia se transformado em cansaço e o cansaço em resistência. Foi nesse momento que a relação mudou de natureza. O trabalho indígena passou a ser exigido, não solicitado. Grupos inteiros eram pressionados a cortar madeira para cumprir metas cada vez mais altas. As feitorias deixaram de ser apenas depósitos e passaram a funcionar como centros de controle. A presença armada tornou-se mais frequente. O medo passou a fazer parte da equação. O pau-brasil, símbolo do primeiro lucro colonial, transformava-se no instrumento da primeira violência sistemática. Para os povos indígenas, aquela lógica era incompreensível. A floresta não era propriedade, o trabalho não era acumulativo, não existia a ideia de produzir mais hoje para enriquecer amanhã. O tempo era cíclico, a subsistência bastava, mas para os europeus o tempo era dinheiro, e dinheiro exigia produção contínua. Essa incompatibilidade cultural não foi resolvida por diálogo, foi resolvida pela força. Registros da época indicam que indígenas passaram a ser capturados e obrigados a trabalhar por longos períodos, muitas vezes longe de suas aldeias.
Alguns eram levados à força para regiões de extração. Outros eram mantidos próximos às feitorias, sob vigilância constante. A liberdade começava a ser corroída dia após dia. Ao mesmo tempo, a coroa portuguesa tentava legitimar essa prática. Documentos oficiais passaram a tratar o trabalho indígena como necessário, justificável e até benéfico. A narrativa era clara. Os indígenas estariam sendo civilizados, educados e integrados à lógica cristã. Na prática, eram explorados até o limite físico. O avanço da extração trouxe consequências profundas. As rotas indígenas foram desorganizadas. Aldeias próximas ao litoral tornaram-se alvos constantes de aliciamento forçado. Grupos inteiros migraram para o interior, tentando escapar da pressão. Outros resistiram abertamente. E onde houve resistência, houve repressão. Pequenos confrontos começaram a surgir. Não eram guerras formais, mas embates pontuais, emboscadas, ataques rápidos. Os indígenas conheciam o terreno, usavam a floresta como aliada, mas os portugueses tinham armas de fogo, aliados indígenas rivais e, sobretudo, uma lógica implacável. O lucro não podia parar. O pau-brasil já não era apenas madeira, era um teste de até onde a coroa podia ir, um teste de quanta violência seria tolerada, um teste de quanto uma população poderia ser forçada a produzir sem colapsar. E os resultados desse teste moldariam todo o futuro colonial. Enquanto isso, a floresta continuava a desaparecer. O litoral brasileiro sofria uma transformação silenciosa. Regiões antes densas tornavam-se clareiras permanentes. O solo, exposto, perdia nutrientes. A fauna se afastava. O equilíbrio ancestral era quebrado. Nada disso importava para quem via o território apenas como recurso. O pau-brasil também redefiniu a presença europeia. Para proteger a exploração, Portugal percebeu que precisava ocupar, não apenas visitar, não apenas negociar. O saque exigia controle territorial. Foi assim que, lentamente, a ideia de colonização começou a ganhar força. Não como projeto social, mas como estratégia econômica. Era preciso garantir que a madeira continuasse fluindo. Era preciso impedir a ação de franceses. Era preciso estabelecer autoridade. E a autoridade se constrói com poder sobre pessoas. Nesse contexto, a exploração indígena deixou de ser improvisada e começou a ser organizada. A captura passou a ser sistemática. A ideia de que indígenas poderiam ser utilizados como força de trabalho se consolidou. A diferença entre trabalho forçado e escravidão tornava-se cada vez mais tênue. Alguns colonos passaram a defender abertamente que indígenas poderiam ser escravizados, desde que classificados como inimigos, rebeldes ou não convertidos. Essas categorias vagas permitiam enquadrar praticamente qualquer grupo resistente. A violência ganhava base legal. O pau-brasil, portanto, não foi apenas o primeiro produto explorado, foi o laboratório da dominação colonial. Tudo o que viria depois, cana-de-açúcar, ouro, café, seguiria a mesma lógica testada ali. Extração intensa, trabalho forçado, destruição ambiental e concentração de riqueza fora do território. Mas nada disso teria sido possível sem o primeiro passo: transformar gente em ferramenta. Ao final do século XVI, o pau-brasil começava a escassear em várias regiões. A exploração predatória cobrava seu preço. O lucro diminuía. Novas atividades econômicas surgiam. Mas o modelo já estava estabelecido. E o modelo era claro: o Brasil existia para servir. Servir à coroa, servir ao mercado europeu, servir aos interesses de quem vinha de fora. Os povos indígenas, que haviam sido os primeiros habitantes, tornavam-se obstáculos a serem removidos, assimilados ou subjugados. O pau-brasil cumprira sua função histórica. Abriu as portas.
normalizou a violência, ensinou que era possível explorar sem piedade um território vasto e seus habitantes. E quando a madeira deixou de ser suficiente, o sistema precisava de algo mais constante, mais controlável, mais lucrativo. Precisava de pessoas que não pudessem fugir, pessoas que não pudessem resistir, pessoas transformadas em propriedade. Foi assim que o Brasil atravessou uma fronteira invisível, mas definitiva, a fronteira entre exploração ocasional e escravização sistemática. No próximo episódio, vamos entrar no momento mais brutal desse início colonial. Quando o trabalho indígena deixa de ser exigido e passa a ser imposto. Quando a violência deixa de ser exceção e se torna regra. Quando homens, mulheres e crianças são capturados, deslocados, punidos e reduzidos à condição de mercadoria. Veremos como o Brasil aprendeu, cedo demais, a construir riqueza sobre o sofrimento humano. E como esse modelo deixaria marcas que jamais seriam apagadas.